Estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa, como sempre, temas muito especiais para você, seguidor aqui do programa Dicas de Saúde Rio Mafra Mix. Hoje eu trouxe um assunto que, como enfermeira, eu gosto muito de conversar. Hoje eu trouxe o Dr. Diogo Pasquale para falar para nós um pouquinho e esclarecer o que vem a ser uma UTI neurológica. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo nesse momento aqui o programa Dicas de Saúde já ouviram falar sobre UTI neurológica. E ele vai esclarecer para nós essa estrutura que todo mundo já ouviu falar, que é a UTI neurológica. Vamos saber o que é isso. Olá, doutor Diogo, tudo bem? Seja bem-vindo no nosso programa Dicas de Saúde. Obrigado, Lucimar. É um fato muito importante para a nossa cidade explicar para a população o que é uma UTI neurológica, explicar como que vai se proceder tudo isso, e é um grande ganho para toda a população, com certeza, riomafrense. Doutor, a UTI neurológica ela tem diversas patologias. Patologias quer dizer, para as pessoas esclarecer, que é doenças. E que patologias, doenças essas são atendidas na UTI neurológica? Então, Lucimara, a UTI neurológica, em todos os locais que possuem ela, acaba atendendo então inúmeras patologias, inúmeras doenças. Nós temos como os principais exemplos os AVCs, que são os derrames, tanto os AVCs isquêmicos quanto os hemorrágicos, que são aqueles que sangram e aqueles em que o vaso está ocluído, assim como os traumatismos crânioencefálicos, com o paciente que sofreu um acidente, por exemplo, e bateu a cabeça, o paciente que teve um sangramento cerebral, coisas assim, que vão ser atendidas de uma forma única na nossa UTI, de diferentes formas, assim como doenças infecciosas, como as meningites, como outros tipos de doenças associados ao nosso cérebro, a todo o nosso sistema nervoso em si. Doutor, quem nessa equipe faz parte dessa equipe na realidade, né? Porque são vários profissionais. Eu, como enfermeira, sou uma enfermeira que sou enfermeira de uma UTI Covid grave, né? E aí tem enfermeiros que vão trabalhar na UTI neurológica. Que profissionais são esses que fazem parte com o enfermeiro, né, na equipe de enfermagem, e com o médico que trabalham nesse setor? Nós temos então uma equipe altamente especializada de médicos neurologistas e neurocirurgiões que farão parte dessa equipe. Nós também temos uma enfermagem que está sendo treinada todos os dias com uma educação continuada, com inúmeros detalhes específicos para os pacientes que entrarão nessa UTI. Nós também temos a nossa nutricionista, a nossa fonoaudióloga, a nossa psicóloga, os nossos fisioterapeutas, todos sendo treinados e habilitados para trabalhar com um paciente específico, para que a gente consiga dar esse cuidado específico para esse paciente. Doutor, as pessoas elas devem ter curiosidade aí, estão nos ouvindo, que tipo de equipamentos, né? Se é uma UTI neurológica, que tipo de equipamento tem nessa UTI? Todos os equipamentos de uma UTI comum estão também numa UTI neurológica, como monitores que vão sempre monitorizar a frequência cardíaca, a frequência da respiração, a saturação de oxigênio no sangue, entre outros, pressão arterial. Nós também temos nossos ventiladores, que são as máquinas que ajudam o paciente a fazer a respiração, a ventilação. Nós também temos monitorizações exclusivas de pacientes neurológicos, que fazem com que a gente avalie melhor essa saúde do cérebro que nós temos ali. Então são equipamentos altamente especializados e também comuns, de UTIs comuns, que vão fazer todo esse conjunto para que possamos atender de forma adequada e ideal esse tipo de paciente. Doutor, quem tem um familiar na UTI neurológica, depois ganha alta, assim, tem alguns cuidados, né, que esses familiares precisam ter. O senhor poderia dar uma breve orientação para as pessoas que estão nos ouvindo? Excelente pergunta, Lucimara. Normalmente as pessoas que passam por questões neurológicas, sejam elas traumatismos crânioencefálicos, sejam elas AVCs, não é incomum no nosso dia a dia a gente notar que há sequelas, que essas pessoas possuem algumas sequelas,
sejam elas na questão de memória, na questão de comportamento, na questão de motricidade, no caminhar, sensibilidade, até na alimentação. Então, a dica que eu passo para os familiares que estão acompanhando esses pacientes dentro da UTI neurológica é que eles sempre se mantenham informados com os médicos, que eles entendam, diante de toda a equipe, qual será essa sequela, como que tudo isso vai suceder. Muitas vezes, na UTI, a gente não consegue prever o grau de sequela do paciente e o grau de melhora que ele pode ter nos próximos meses. Mas a família tem que se preparar para receber no quarto do hospital e também em casa um paciente que com certeza ele vai ser muito mais dependente do que ele era anteriormente. E isso é um preparo feito por todos os familiares diante de toda a equipe. E a nossa equipe está preparada para orientar com toda a propriedade todas as condutas que vão ser necessárias diante desse quadro. Doutor, muitas pessoas falam em UTI neurológica, em cirurgias neurológicas, né? Existem alguns drenos, né, que uma pessoa que interna na UTI neurológica, ela às vezes usa, né, para monitoração cerebral. Como seriam esses tipos de drenos? Só para a gente esclarecer para as pessoas. Assim como nós temos alguns tipos de monitorizações feitas em outros órgãos, em outras partes do corpo, nós também temos monitorizações específicas para o paciente que tem algum dano cerebral, por exemplo. E isso é tudo feito de acordo com o que o paciente nos apresenta. Então, se o paciente foi para uma neurocirurgia, por exemplo, se precisou fazer uma cirurgia, ele vai ter um tipo de monitorização específica para que a gente acompanhe essa evolução. Às vezes o paciente não vai necessitar dessas monitorizações. Então, tudo vai depender de como o paciente está se comportando diante daquela doença e o modo como tudo está sendo evoluído. Mas é algo que o paciente vai ser orientado no devido momento, a família vai ser orientada no devido momento sobre tudo como está ocorrendo naquela situação. Doutor, geralmente as pessoas têm toda essa dúvida, né? Agora a pandemia está aí, né? Como seriam essas visitas dentro de uma UTI neurológica? Todo ambiente do UTI ele é um ambiente que requer um certo comportamento. Um comportamento porque ali nós temos pacientes que estão acordando, pacientes que estão saindo agora dos sedativos, outros pacientes que não estão tão bem na questão de outros órgãos, como com pneumonias e outras situações. Então a UTI, no geral, não só a neurológica, ela requer um comportamento dos familiares em que haja mais silêncio, em que o volume de fala seja menor e que não seja tocado o paciente, por exemplo, em locais em que ele está com curativo, em que ele está com os acessos, porque isso pode gerar contaminações externas. No exato momento em que nós estamos, como a pandemia ainda em andamento, nós estamos limitando para que um familiar entre, porque quanto mais pessoas circularem dentro da UTI, são maiores os riscos não só da Covid, mas de outros tipos de infecção. Então, todo esse tipo de comportamento faz com que o paciente também melhore muito mais rápido e também consiga ter uma recuperação muito mais efetiva em todo esse contexto. Entendi. Doutor, uma dúvida que as pessoas às vezes, elas perguntam para a gente, né, como profissional de saúde, né, eu vivo todos esses dias aí na minha profissão como enfermeira de UTI também, assim como o senhor, as pessoas têm muita dúvida, o que vem a ser o coma induzido, doutor? Boa pergunta também, ótima pergunta. Então, essa é uma dúvida que a gente tem todos os dias, e que as pessoas perguntam, ouvem nas notícias, nos jornais, o que é o coma induzido. Nós temos estados de coma que são causados, por exemplo, por um traumatismo craniano. É aquele paciente que não acorda, que ele não tem uma reação relacionada a tudo isso, que tem relação com o traumatismo. Outros pacientes, nós fazemos uma indução ao coma. A indução ao coma ela ocorre quando nós utilizamos certos medicamentos. Esses medicamentos fazem com que os pacientes fiquem sedados. Isso é feito por quê? Porque o paciente que a gente chama de neurocrítico, aquele que tem uma condição ruim, que teve, por exemplo, um traumatismo craniano e houve um sangramento excessivo ou algo do gênero, ele necessita de uma taxa de recuperação
Essa taxa de recuperação ela é feita de melhor forma quando se gasta menos energia, quando você tem menos agitação, quando você não tem febre. Então são todos parâmetros que a gente controla com rigorosidade, com uma certa rigidez que toda a nossa equipe tem. A enfermeira vai ver sempre a temperatura, vai ver se o paciente está bem sedado, se a pupila dele está reagindo ou não. Então tudo isso para nós é o que leva à indução ao coma. A gente utiliza medicamentos então para que esse paciente fique calmo, fique tranquilo e fique num estado em que ele tenha uma chance maior de recuperação. A gente, entre aspas, protege o cérebro do paciente dessa forma. Nesse coma, a medicação, né, doutor, ela também serve para tirar a dor do paciente. Esse paciente que está em coma, ele também não vai sentir dor porque essa indução, ela faz com que a pessoa não sinta dor, ela adormeça, né? E depois ela vai sendo retirada esses medicamentos devagarinho, né, doutor? E essas pessoas vão acordando. É isso que acontece, né? Exatamente, Lucimara. Nós temos então um caminho a ser seguido. Nós não temos uma receita de bolo, como eu digo para as famílias. Cada paciente é individualizado, cada paciente é um paciente. Então nós precisamos sempre analisar a situação de cada um deles para que com o tempo a gente consiga então aos poucos ir retirando essas sedações e no decorrer dos dias nós vamos avaliando com exames de imagem, tomografia, por exemplo, se há possibilidade de retirar essa sedação ou não. E aí conforme esse paciente vai nos respondendo, nós vamos caminhando com a retirada de sedação, com a avaliação fisioterápica, com a avaliação médica diária. E tudo isso vai sendo um caminho a ser seguido, uma receita a ser seguida, mas não tão, vamos dizer assim, não é igual para todo mundo. Cada paciente tem o seu quadro, né, doutor? E é olhado como cada um mesmo, Exatamente. Né? Doutor, tem umas coisas assim que eu queria te perguntar também. Por exemplo, quem serão esses pacientes que serão atendidos? Serão todas as pessoas? Como seria isso, né? Porque as pessoas se preocupam aí, quem está nos ouvindo e as pessoas comentando, né? Como que eu posso ser atendida numa UTI neurológica se eu precisar? Como vai funcionar isso, doutor? Todos os pacientes que possuem critérios para entrarem numa UTI neurológica, por exemplo, um paciente que teve AVC, um paciente que teve uma meningite, ou tem uma meningite, um paciente que sofreu um traumatismo craniano, ele, diante dos critérios que nós colocamos, ele vai ter o seu atendimento sendo feito na nossa emergência, primeiramente, depois ele vai para uma UTI neurológica e tudo isso vai depender das condições que o paciente tem e tudo isso é avaliado por toda a nossa equipe, por todos os médicos, enfermeiros que vão participar dessa triagem. Doutor, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né, para essas famílias que elas têm muita ansiedade, né, quando tem o seu familiar dentro de uma UTI neurológica. Então, assim, qual é o detalhe, o cuidado, né, para a gente acalmar o coração dessas pessoas que a gente sabe que estão nos ouvindo, que estão com o coraçãozinho apertado lá. E eu sei que tem pessoas maravilhosas cuidando, né? Nossos profissionais lá, colegas, cuidando muito bem dos seus familiares. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas famílias. Com certeza. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que nós somos profissionais, mas nós também somos seres humanos. Então, diante disso, a gente trata todos os nossos pacientes como se fossem nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Então nós temos essa condição de médicos, de enfermeiros, enfermeiras, fisioterapeutas, profissionais, mas nós temos a nossa condição de ser humano. Então nós estamos juntos com vocês, nós estamos juntos sempre com a família. Quando a gente passa a visita com esses familiares, a gente sempre deixa bem claro que nós estamos juntos em todos os contextos. Nós estamos juntos com a doença do paciente, nós estamos juntos com o tratamento do paciente, sim. Mas nós também estamos preocupados com o lado psicológico desse familiar que está indo visitar, com o lado psicológico de toda essa família que está passando por esse momento. E nós temos um sentimento de muita empatia por isso, nós entendemos essas dificuldades. Então, com a nossa experiência, com a nossa
vocação por essa profissão. A gente sempre vai fazer o máximo para que a gente possa aliviar o sofrimento do paciente e das famílias ao mesmo tempo. Hoje a gente não trata somente aquela pessoa que está no nosso leito. A gente trata também a pessoa que está junto desse paciente. A gente trata a família que está junto desse paciente. O que faz com que o tratamento seja completo e não incompleto. Exatamente. Doutor, eu gostaria de agradecer o senhor, a sua presença aqui mais uma vez no meu programa Dicas de Saúde, Rio Mafra Mix, e também dizer uma coisa muito importante de todas as nossas UTIs que a gente trabalha. A gente tem um slogan que a gente diz Unidos pela Vida, e tem mais um slogan que eu não estou lembrada para contar para os nossos ouvintes. Mas Unidos pela Vida me chama a atenção que nós, como profissionais, somos unidos para ajudar o seu familiar que está lá no leito da UTI, para ser bem cuidado e que ele possa retornar ao seu lar. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor mais uma vez no nosso programa. Eu deixo em aberto para uma outra participação. O nosso programa Dicas de Saúde volta semana que vem com mais uma dica bem interessante para você, seguidor do Rio Mafra Mix. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até a semana que vem. Obrigado.